Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do podcast da Igreja Rio. Eu sou Sóstenes e estarei conduzindo essa conversa por aqui. O podcast nasce do desejo de expandir o que é dito no púlpito com a nossa nova série de mensagens Menos de Mim, superando a tirania do ego. Mas antes de começarmos, já aproveita para compartilhar esse episódio com um amigo, um familiar. Isso ajuda as plataformas a entenderem que esse conteúdo é relevante e faz a mensagem chegar ainda mais longe. Vamos conversar sobre a cultura do selfie e como ela tem transformado profundamente as nossas relações com a família, com os amigos, com a sociedade. Estamos cada vez mais conectados, ao passo que isolados e distantes uns dos outros. Como isso afeta a nossa vida cristã e o chamado de amar o próximo? A gente vai responder aqui, mas só depois da vinheta. Bom, e no dia de hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, inclusive eu já ocupei um daqueles lugares e hoje fui promovido a host deste podcast. Mas eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro demais, pastor da nossa igreja, conhecido de todos nós, mas queria que ele também se apresentasse ao Thomas, assim também como nosso amigo Matheus Omena. Por favor, senhores, suas primeiras palavras, apresentem-se. Obrigado pelo convite, muito especial. Eu sou Thomas Souza, tenho o privilégio de pastorear 3 crianças e uma esposa maravilhosa e também pastorear essa comunidade. Além disso, Deus também me vocacionou a ser psicólogo nessa cultura tão desafiadora. Eu cuido de emoções. Olá, um prazer estar aqui. Sou Matheus Omena, sou professor de teologia, tenho formação em teologia e também formação em TI, né? Trabalho com as máquinas, né? E pastoreio uma esposa em casa. Estou aqui, esse privilégio de poder falar sobre um tema bastante relevante e que envolve uma temática que eu gosto bastante, que é essa coisa de filosofia, esses conceitos mais filosóficos e teológicos. O que é mais fácil, pastorear pessoas ou máquinas? Rapaz, máquinas. Polêmico. A gente vai ter uma conversa muito massa hoje e eu já quero começar com o pé na porta. A essa altura do campeonato já estabelecemos as bases. Acredito que ficou muito claro para aquelas pessoas que estão nos acompanhando o que é a cultura do selfie. Nós já sabemos que em nada tem a ver com o selfie do celular, não tem nada a ver com essas fotos que nós postamos nas redes sociais, ainda que de alguma maneira possamos relacionar uma coisa com a outra. Mas partindo do princípio de que essa cultura do selfie é uma cultura isolacionista, eu-centrada, egoísta, quais são ou em que medida essa cultura afeta os nossos relacionamentos? Queria franquear essa pergunta aos dois, fiquem à vontade. Bom, como a própria definição da cultura do selfie é essa forma, né, das pessoas olharem para dentro de si, né, o que importa é aquilo que ela está sentindo. Nos relacionamentos, quando afetados por isso daí, as pessoas elas são guiadas não por desejos de construir algo com alguém, né, mas sobre aquilo que aquele alguém pode oferecer a ela, né, de benefício, de favorecimento, tudo mais, né? Então, as pessoas elas não buscam parceiros para construir algo, mas um parceiro que lhe faça bem, que ele tenha algo a oferecer, e quando esse encanto acabou, né? A procurar outro e outro e outro, né? Isso também em torno de amizades, profissionalismo e tudo mais. Então, você começa a observar as pessoas como meros objetos que podem ser utilizados para satisfazer um desejo ou uma necessidade sua naquele momento, porque o que importa é o que você está sentindo, é você estar bem. Parece que só Martin Buber dizia que só existe um eu porque existe um tu. E nós somos formados nessa relação. Então, o eu, o tu, fazem surgir o nós. Na relação do self, é uma relação tão embriagada pelo eu que o nós se perdeu. Então, as pessoas já não têm mais a conexão que deveria. Porque, afinal de contas, todo relacionamento demanda sacrifício. Nós vamos sacrificar nossa vontade, nós vamos viver renúncia. O relacionamento pede de nós
que deixemos espaço para o nós. Então, nessa cultura do self, as pessoas são usadas, o eu é idolatrado e o nós negligenciado. Isso me faz lembrar, inclusive, de que em um determinado período da pandemia surgiram algumas estatísticas relacionadas aos índices, altíssimos índices de divórcio, porque as pessoas que tinham a sua rotina distanciadas umas das outras foram obrigadas a conviver novamente. E isso também me faz lembrar quando Zygmunt Bauman fala das relações líquidas. Pastor Thomas, considerando esse conceito, se você puder melhor nos explicá-lo também, quais seriam as principais características das relações líquidas na modernidade? Muito boa sua pergunta. Bauman é uma das figuras mais interessantes para se estudar e entender esse contexto que vivemos. Então, faleceu recentemente, alguns anos atrás, mas era um sociólogo polonês que percebeu uma característica interessante nas relações. Ele percebe que não há mais a solidez como nas gerações passadas, mas é como algo que se desfaz facilmente, que se modela facilmente, o que ele vai chamar de relações líquidas. Existem algumas características da geração líquida, né, como ele menciona, desses amores líquidos. A primeira delas é a facilidade nas rupturas. Então, os vínculos se desfazem muito rapidamente. Aliás, ele vai mencionar que as relações agora são feitas nessa cultura do self a partir do custo-benefício. Uma vez que você tem um relacionamento e aquele custo-benefício não lhe atende mais, você o descarta. Eu sou de uma geração bem diferente do meu pai. Meu pai compra pão na mesma padaria e compra remédio na mesma farmácia há mais de 20 anos. Eu quero saber onde tem o pão mais barato e o remédio mais barato. Então, a nossa geração não valoriza o relacionamento, mas o custo-benefício. Isso se expressa em todos os aspectos relacionais, inclusive na igreja. Então, por isso, há uma troca muito grande de igreja hoje, a facilidade nas rupturas. Essa é uma característica muito interessante. Uma segunda característica dessa modernidade líquida é a banalização dos conceitos. No Facebook, no Instagram, nós temos muitos seguidores, ou até chamamos de amigos, mas, paradoxalmente, é uma geração de isolamento. É uma geração de muitos seguidores, mas pouca conexão. É estranho pensar que na era das comunicações, as redes sociais aproximaram quem está longe e afastou quem está perto. Então as pessoas quase não se enxergam mais, não se conectam mais. As relações sofrem com isso porque há também uma banalização desses conceitos, né? E há uma revolução nos vínculos na era digital. Então, o conceito de amigo, o conceito de relacionamento foi prejudicado e a gente tem uma migração muito grande dessas relações para algo muito mais superficial e útil, que é a rede digital. Perfeito. Considerando, Almena, essa superficialidade, essa virtualização das relações e tendo em vista que você também é um profissional da área, que lida com isso no seu dia a dia, seriam as redes sociais uma das principais razões pelas quais as pessoas têm tanta dificuldade em manter relacionamentos saudáveis e estáveis nos nossos dias? Sim, não é a raiz do problema, né? Mas é um fator que proporciona. Né? A raiz do problema nas relações pessoais é o próprio coração pecaminoso do homem. Né? Mas as redes sociais elas contribuem para isso daí. Porque no ambiente da rede social tudo é bonitinho, tudo é perfeito. Né? Você bota lá a sua melhor foto com o melhor filtro, momentos felizes e por dentro está tudo quebrado. Então as pessoas elas preferem aparecer nesse momento das redes sociais do que aparecer... Porque na rede social eu visto um personagem, mas na vida real eu sou o que eu sou. Não posso viver um personagem 24 horas. Posso até tentar, mas eu não vou conseguir. Né? Mas na rede social, não. Então quem está me vendo de longe, olha, poxa, que vida perfeita, né? Eu quero ter uma vida assim. Então isso atrapalha bastante. Né? Então, como o pastor Thomas até falou, né? Você tem nas redes sociais não sei quantos seguidores, né? Que a gente chama de amigos, mas tipo, tá, você tem 500 seguidores, mas quantos desses realmente são seus amigos
que você tem uma relação sólida no qual você pode contar numa hora de dificuldade, é uma pessoa para lhe confrontar, uma pessoa para lhe aconselhar, para lhe confortar, entendeu? Então, assim, as redes sociais, elas geram esse efeito manada, né? Todo mundo tem seguidor, todo mundo tem amigo, mas ao mesmo tempo tá todo mundo sozinho. E complementando um pouco, a rede social foi feita para atrair, né? E quando você cria um ambiente, uma plataforma para atrair, acontece um incentivo à cobiça. O filósofo francês chamado René Girard diz que a cobiça desperta o homem a ter os piores comportamentos relacionais. Ele vai dizer que isso acontece pelo desejo mimético. O que significa isso? É o desejo de imitar as pessoas que parecem felizes. E quando elas consomem, elas parecem felizes. Então, aquela viagem que foi postada no Instagram entra agora na minha lista de desejos e eu preciso fazer aquela viagem que eu vi a pessoa fazer no Instagram para me sentir feliz como ela. Só que como eu não posso, aí os vícios relacionais começam a aparecer. Porque como não é uma plataforma de relacionamentos autênticos, você desperta a cobiça e os piores vícios relacionais. E, inclusive, embora ele não seja um religioso, ele vai mostrar o quanto é importante o 10º mandamento, não cobiçarás. Como esse é um mandamento que protege as relações humanas. A cobiça desconstrói as relações humanas e quem está dizendo isso é um teórico, não é um pastor, não é um teólogo, né? Então, eu creio que as redes sociais podem despertar uma cobiça que afeta as relações. Uma coisa interessante, dentro dessa perspectiva do desejo mimético, né? De uma forma bem prática, que aconteceu nesses últimos dias, né? A febre do morango do amor. Né? Exatamente. Começou, tipo, o morango do amor. Tava todo mundo louco, desejando experimentar o morango do amor, como se fosse... Inclusive Wagner. Como se fosse a última, sei lá, a última fruta do mundo, né? E aí... Que, inclusive, me permita atrapalhá-lo, fez com que uma bandeja de morangos na Ceasa fosse superfaturada para R$40. Caramba, olha só. Inédito, absurdo. Então, aí quem não tem o poder de adquirir o morango se sente insatisfeito na vida e é capaz, muitas vezes, de gerar problemas relacionais decorrentes dessa insatisfação. Rapaz, tinha uma menina lá no trabalho que ela... Você provou o morango? Provei. Eu acho que acaba por aqui o nosso podcast. Obrigado, gente, até uma próxima. Uma menina lá no trabalho, ela tava desesperada para querer provar esse morango. Ela disse, meu Deus, eu preciso provar esse morango. Eu disse, peraí, por que você precisa? Não, porque tá... Aí, veja, não, porque tá todo mundo falando nisso, eu quero saber como é que é. Então, o desejo de saber como é que é. Cara, é uma fruta com a calda caramelizada e um doce dentro. E você percebe, especialmente por ser de TI, que o algoritmo tem a capacidade de modelagem relacional altíssima, cara. As relações hoje, elas são modeladas por um algoritmo que controla as redes sociais. Cara, impressionante. É absurdo a forma como funciona por trás. Como eu sempre digo, não existe neutralidade no campo das ideias. E na tecnologia também não existe neutralidade. Os algoritmos, eles não são neutros. Eles são feitos para te conduzir àquilo que você deseja. Tá, eu quero um tênis novo. Do nada começa a aparecer o quê? Propaganda de tênis dos mais variados, dos maiores preços no teu Instagram. Eu quero a febre morango do amor. Você começa a ver coisas do morango do amor, aí o que o algoritmo fala? Vamos mandar mais coisas de algoritmo de morango do amor para ele. Isso vai aumentando o desejo de ter. Aí ele vai te conectar com pessoas que provaram, que tem, que não sei o quê. E começa. E aqueles que acessaram... E entrelaçado ali. Cria-se uma necessidade também de mostrar para os outros que você entrou nessa Isso, exatamente. Nessa moda, teve condições de adquirir, de provar. Isso te inclui naquele ciclo, né?
Inclusive, o contrário também acontece por modelação do algoritmo. Saiu há uns 2 anos atrás um documentário falando do poder de polarização política que as redes sociais exercem. Então, ela mostra para você uma narrativa, fortalece você para um lado que você já tem interesse. E o outro lado também é fortalecido pela mesma rede social. E você percebe o quanto nós vivemos hoje num mundo onde, quando eu amo a minha ideologia e você não participa dela, a nossa relação é sofrida, né? Então, na cultura do selfie, é muito difícil se relacionar, porque a gente ama muito mais a nossa opinião e o nosso bem-estar do que as pessoas e o propósito. Perfeito. Eu queria, inclusive, indicar para os nossos ouvintes, telespectadores, o documentário O Dilema das Redes, está na Netflix, e que fala um pouquinho desse peso esmagador em matéria de influência do algoritmo na vida das pessoas. Eu lembro até que esse documentário apresenta o discurso de alguns CEOs de grandes empresas, a exemplo da Google, que não permitem sequer que os filhos tenham acesso às redes sociais, porque eles que estão por cima sabem muito bem os malefícios na vida das pessoas, né? Eu lembrei até de uma música também de um cantor brasileiro, né? Falando de redes sociais. Eu não posso dessa palhinha. Não posso. Todos ganham com isso. Mas ele, num verso, diz assim: nas aparências todos tão iguais, singularidades em ruínas. Justamente para colocar em xeque, né? Como as redes sociais apresentam apenas um fragmento da realidade e que talvez não corresponda com aquilo que as pessoas vivem, né, no seu dia a dia, e como isso afeta negativamente as nossas relações. Eu queria fazer outra pergunta aqui, e agora para o pastor Thomas, a respeito da diferença acerca do objetivo das relações da cultura do selfie e o objetivo dos relacionamentos no evangelho. Como é que a gente pode diferenciar esses objetivos de um lugar para outro? Excelente pergunta. A cultura do selfie tem como objetivo máximo a satisfação. Então, a relação existe para a satisfação. No momento que a satisfação está em risco, a relação é desfeita. No Evangelho, a relação existe para a maturidade. Então, quando nós temos uma relação cujo objetivo é a maturidade, ela permite o desgaste, ela permite o conflito, ela permite o arranhado. Ferro com ferro se afia, mas sai faísca, esquenta. As relações que são conduzidas pelo Evangelho levam à maturidade, mas elas permitem a resiliência, não é? É uma relação que se desgasta e se recomeça e aperfeiçoa mutuamente quem está na relação. A relação da cultura do self é meramente desejo, é prazer. O motivador é mais satisfação do que qualquer outra coisa. Então, no momento que você me desagrada, eu ponho em xeque a nossa relação. E é interessante, porque a cultura do self não ama o outro, mas ama como se sente com o outro. Então, se eu me sinto bem com você, eu valorizo a nossa relação. No momento que eu me sinto mal com você, porque você me confronta, porque você me mostra os meus erros, porque você me pede mudança, e aliás, a cultura do self é uma cultura que tem a prerrogativa de ser como é. Eu sou assim, não me exija mudanças, eu não posso ter que me esforçar para mudar. Então, essa é a cultura do self. No momento que, numa relação, você precisa ir para um nível maior de maturidade, aí eles descartam a relação. Aliás, Freud já havia percebido isso no livro Mal-Estar da Civilização. Ele percebe que todo desejo humano é por felicidade. O ser humano quer encontrar felicidade. E existem 3 empecilhos que ele menciona nesse livro. Um deles é a velhice, e o outro, as dimensões físicas, mas o terceiro é o relacionamento. Porque toda relação humana é potencialmente conflituosa. Então, a cultura do self não permite o desgaste necessário para chegar à maturidade. O que acontece? Na cultura do self, as pessoas envelhecem, mas não amadurecem. É interessante
esse ponto que o pastor Thomas falou, né, de Freud, e no clube de leitura, né, da Rio, estamos lendo Em Busca de Deus, de John Piper, e o livro é justamente a perspectiva cristã da busca pela alegria, né? Que justamente por conta dessa cultura do self, né, das pessoas desenfreadamente buscarem aquilo que lhes satisfaz, que lhe deixam alegre, independente do que seja, muitos cristãos acabam achando que buscar alegria torna-se algo pecaminoso, né? Que o cristão não pode ser alegre, que o cristão não pode se divertir, tem que ser aquela coisa carrancuda, né, iracunda e tudo mais. E aí o Piper ele mostra que não, a alegria ela deve ser buscada, mas da perspectiva correta, né? Com os óculos corretos, né? E aí ele vai trabalhar como a soberania de Deus ela molda, né, a nossa forma de se alegrar, né? E isso contrapõe totalmente a ideia da cultura do self, porque, por exemplo, imagina nós cristãos. Paulo vai falar lá em Filipenses que ele aprendeu o segredo do contentamento, independente da situação que ele está. Se ele está pobre, se ele tem dinheiro, se ele tem fartura, se ele está solto, se ele está preso, ele está contente. É o contentamento. Então, isso é totalmente o oposto do que a cultura do self prega. Uhum. Né? Então, não tem como você estar contente se você não tem. Né? Então, você precisa ter para que a sua alegria ela possa ser completa, é aquela coisa. Eu me lembro que quando eu era criança, tinha um comercialzinho que foi até proibido, né, pelo CONAR, que a menininha ficava com um chocolatezinho, um batom, e compre batom, compre batom. Clássico. Tu comeu muito batom por conta disso, né? Rapaz, não comia não, porque minha mãe era meio... Minha mãe era meio fechada, ela achava caro. A menina não convenceu. Não convenceu a minha mãe, não. E outra era da tesourinha do Mickey, né? Que os meninos ficavam, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Então isso provocava nas outras crianças o desejo de ter a tesourinha do Mickey. Desejo mimético. O desejo mimético. Inclusive, eu queria a tesourinha do Mickey, eu pedi a tesourinha do Mickey, alguém foi um beliscão, eu disse, não, você vou comprar essa daqui que é mais barata, que a do Mickey é muito cara. Né? Mas, assim, é interessante isso, né? As pessoas, elas buscam algo para preencher esse vazio, né? É como o autor do Eclesiastes vai dizer, né? Existe um vazio no coração do homem que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Se Deus plantou a eternidade no coração do homem, nada que é terreno, nada que é temporal vai preencher esse vazio. Por isso que as relações das pessoas que não têm Deus, elas são totalmente descartáveis, né? E aí a gente vê bastante na rede social. Uma hora a pessoa está com uma pessoa, depois está com outra, e sai essa mistura toda. Aliás, é interessante, só um parêntese inútil, mas é interessante como as nomenclaturas não obedecem ao fato. Por exemplo, ficar com alguém... Não é ficar. Não, é não ficar. É não ficar. É não assumir uma compromisso. Ficar com alguém é um estado transitório. Exato. Não é definitivo. Se der certo, aí se der certo, é um test drive. Aí se der certo, aí você aluga o carro. Se der certo, você financia o carro, né? Não, e são... os relacionamentos hoje obedecem a esse conceito de uso, né? Os aplicativos, eles são vitrines para o cliente encontrar o que busca. Exato. As relações realmente elas são de consumo. E uma coisa interessante é que assim, como essa cultura ela moldou, né, a forma das pessoas se relacionarem. Alguns anos atrás, as pessoas, mesmo os ímpios, eles seguiam um padrão. Se conhecia, namorava, noivava, casava. Hoje o padrão você fica, se rolar a química, vamos morar junto. Aí mora junto, aí tem filho, aí depois não sei quanto tempo vai casar. E essa realidade já foi provada por estatística que quem faz esses testes drives todos tem uma chance infinitamente menor de ter uma relação duradoura. Exato. Porque é como se vocês estivessem ali ainda numa propaganda enganosa. Uhum. Então, ninguém realmente está de verdade dentro de uma relação segura a ponto de dizer, eu vou te mostrar quem eu realmente sou.
É interessante. A palavra casamento, ela gera um medo nas pessoas que estão em volta da cultura do self, porque Compromisso, de modo geral. compromisso, exatamente, compromisso. Então, não vou assumir um compromisso porque é algo muito sólido, né? Então, vai que... É a lei do mínimo esforço nos relacionamentos. Exatamente. Membresia na igreja é uma coisa que assusta. Compromisso financeiro, você se comprometer em dizer eu vou sustentar financeiramente essa comunidade de fé na qual eu participo. Então, qualquer compromisso para a cultura do self é assustador, né? É quase que uma maldição nessa modernidade líquida. E nenhum relacionamento se aprofunda sem compromisso. Perfeito. Nenhum, absolutamente nenhum. Todo relacionamento depende de desgaste e de compromisso para se aprofundar. E a relação que se estabelece dentro de uma cultura do self não permite desgaste, porque está focada na satisfação e não deseja compromisso, porque quer o que é fútil, o efêmero, o custo-benefício. E a gente consegue enxergar as consequências disso. Existem inúmeras estatísticas que comprovam como as pessoas hoje fazem menos sexo, como demoram mais para casar, como passam menos tempo casadas. A gente tem visto nessa experiência de caminhar com jovens, por exemplo, que existe uma faixa muito importante de jovens ali margeando 30 anos que não tem nenhuma perspectiva de construir família, que simplesmente estão acostumados a serem solteiros, não se esforçam para se relacionar. A gente vê como, por exemplo, no caso das pessoas casadas, essa falta de habitualidade nas relações sexuais muitas vezes está diretamente relacionada ao alto consumo de pornografia. Tudo está voltado para a satisfação exclusiva do eu. E Paulo vai apresentar o sexo dentro do casamento como um compromisso, Exato. não exatamente como um impulso de interesse satisfatório. Exato. E é interessante que essa parte, né, da sexualidade, ela é algo muito gritante, né, dentro da cultura do self, né? Porque se o que importa é você, né, os seus desejos, então isso vai estar ligado à questão do desejo sexual, né? Até, o pastor que é psicólogo pode até me corrigir, mas Freud ele reduz o homem, né, num animal sexual, né? Então, o ser humano ele é reduzido pelos seus impulsos sexuais. Então, você vê essa busca desenfreada. E você vê isso na própria cultura, né? Como a cultura ela molda isso daí. Então, músicas, filmes, séries, livros, né? Há um tempo atrás, você não ouvia falar sobre mulheres com problemas de pornografia. Hoje já é comum você ver mulheres com problemas de pornografia. Por quê? Porque a cultura moldou isso. Quando saiu aquele filme 50 Tons de Cinza, aquele filme e aquele livro não foi para o público masculino, foi para o público feminino, para mostrar um outro lado da pornografia para as mulheres, aquela coisa mais romântica. E a pornografia é uma busca de satisfação egoísta, Exato. individualizada. Então, realmente, quanto mais nós estamos numa cultura do self, menor é o contato, o atrito. Total. Menor é a conexão entre partes diferentes. Perfeito. Tem um versículo que a gente encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, que é o versículo 21 do capítulo 5. Paulo vai dizer o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Queria saber se a cultura do self dificulta a submissão mútua ensinada por Paulo, pastor Thomas. Com certeza, com toda certeza. Eu acredito que as relações pré-estabelecidas, essa ordem criacional de Deus, que não começa na carta aos Efésios, mas lá no Éden, essa ordem criacional é completamente ignorada pela geração da cultura do self, porque a idolatria da cultura do self é de autonomia. E como autonomia é o desejo deles, a submissão é incompatível. Só que o que está submisso? Submisso é estar sob uma missão, é estarem juntos, direcionados numa mesma missão. E hoje é cada um por si, buscando sua própria satisfação. Os casais estão tão separados que o único problema que eles têm quando se divorciam é com quem ficam os filhos e o cachorro. Exatamente. Porque até as finanças, a vida, os sonhos, os gostos, tudo.
Aquela música de Chico Buarque, né? Meu paletó enlaça o seu vestido, aquela coisa de nós estamos completamente misturados, isso não é uma verdade mais hoje em dia. Então, o conceito de submissão se perdeu completamente, inclusive, infelizmente, porque a cultura está modelando a geração que está dentro da igreja, então submissão se perdeu, as pessoas não aceitam mais disciplina, então elas não querem mais ser disciplinadas. Há uma quantidade enorme de gente que, quando é comunicada de uma disciplina, elas saem da igreja. Elas se afastam da igreja. Aliás, os pais, às vezes, escolhem a igreja que mais atraem os filhos. Mas nem sempre essas igrejas que mais atraem os filhos são as mais bíblicas, onde os filhos serão pessoas melhores. Exatamente. Então, enfim, fica à vontade, professor. Eu vejo Efésios 5:21 como um testemunho totalmente contracultural, né? Porque o que Paulo ele vai ensinar ali é justamente que nas relações cristãs eu preciso abrir mão do meu eu pelo outro, né? E é isso, e é algo que foi perdido lá na queda, né? Quando, por exemplo, quando você pensa em relacionamentos, vamos pensar aqui na questão do casamento. Foi a primeira instituição de relacionamento feita por Deus lá no Éden. Era tudo perfeito. Então Deus colocou o homem, colocou a mulher lá, só a mulher vai ser a ajudadora do homem. O homem é o cabeça, ele que vai liderar, ele que vai conduzir a criação como vice-regente, e a mulher vai ser a sua adjuntora, é aquela que vai auxiliar ele nessa missão, né? Daí o conceito de submissão. A submissão feminina ela era perfeita, ela não vem pós-queda, ela é antes da queda, né? Não vem como os teóricos modernos vão dizer a submissão feminina é uma invenção machista do patriarcado, disso, daquilo, outro lá. Não, é bíblico. É Deus que instituiu o padrão. Mas veio a queda. E aí a queda provoca essa ruptura, né? Tanto é que quando Deus ele pune a mulher, ele vai dizer, olha, você vai ter dar à luz com dores e o teu desejo será para o teu marido, né? O verbo no hebraico ali dá uma ideia de choque, né? Ou seja, a tua vontade ela sempre vai estar em choque com a do homem, porque o homem foi colocado para ser o cabeça, mas você vai querer ser a cabeça também e vai ficar essa briga aí. E aí vem o evangelho e reestrutura essa ordem que foi quebrada lá no Éden. Aí chega Paulo aqui em Romanos 5, em Efésios 5, tô com Romanos na cabeça aqui, em Efésios 5 falando, olha, vocês precisam viver essa novidade de vida, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Paulo, como é viver cheio do Espírito Santo? Viver cheio do Espírito Santo, ter uma vida cheia do Espírito Santo é se submeter uns aos outros. Então a mulher, ela tem que ser submissa ao marido. Aí veja o padrão, como a igreja é submissa a Cristo, né? Então o padrão da submissão da mulher é Cristo. Então, aliás, a igreja a Cristo, né? Ao homem ele tem que se doar pela mulher. Por quê? Existe uma ordem para o homem amar a esposa e não a esposa amar o homem. Porque nós, homens, somos mais tendentes a ser egoístas, né? Então, precisamos ser relembrados. Eu acredito, eu concordo com você e eu queria reforçar uma coisa. Nesse princípio de reestruturação familiar, tem sacrifício para todo mundo. Exato. Deixa o homem pai e mãe, sacrifício. A mulher se submete ao marido, sacrifício. E a família toda tem a referência de Cristo, que é o sacrifício. Na cultura do self, ninguém quer se sacrificar. Exato. Na cultura do self, as pessoas estão querendo que alguém faça por elas, mas não quer se submeter a esse processo de sacrifício. E interessante que Paulo vai dizer, olha, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja a ponto da vida. E aí fica aquele imaginário assim, dar a vida para a mulher naquele ato heróico, né? Vem o cara lá querer assaltar e você vai e peita o cara. Então. Mas o sacrifício ali é justamente o se doar, né? Se negar em benefício de... Isso é totalmente contracultural. E sabe o que é interessante? Não existe isso. O que eu acho muito interessante também é que Paulo está falando para um público que vivia num contexto de opressão muito maior do que aquele que a gente conhece hoje. Por exemplo, ele está dizendo que os senhores romanos devem se sacrificar por amor às suas esposas, assim como Cristo fez pela igreja.
Naquele contexto, no primeiro século, para quem Paulo estava falando, os senhores romanos tinham a esposa como uma propriedade. Eles podiam dispor da esposa como fariam com qualquer outro objeto dentro de casa, eles podiam se relacionar com as mulheres que trabalhavam na sua casa, eles poderiam fazer coisas com os filhos que hoje seriam terminantemente abomináveis. É para este perfil de homem que Paulo está dizendo, agora você vai ser monogâmico. Agora, a empregada da sua casa vai poder ter um marido, vai poder se relacionar com a sua família. E o homem foi chamado a sacrificar o poder para oferecer proteção. Perfeito. E a mulher foi chamada a sacrificar autonomia para oferecer honra. Então há uma estrutura que se completa. Na relação moderna, influenciada pela cultura do self, isso não existe, porque ninguém quer sacrifício. Então, enquanto for satisfatório, a gente fica. Exato. Depois... Interessante assim, ele não toca nessa questão de ser um exemplo da cultura do self, mas tem um livro do Emílio Garófalo, que é No Vale da Sombra da Morte, né? Cristo nas piores histórias da Bíblia, em que ele cita 2 exemplos em que essa ruptura, né, do padrão que Deus deu ao homem, né, ele se distorce, que é com Ló, quando os anjos chegam, né, para tirar ele de Sodoma e Gomorra, e os homens da cidade vêm para poder estuprar os anjos, né? E aí Ló, ele oferece as filhas no lugar dos anjos, quando na verdade ele deveria proteger as filhas e os anjos, né? Ele oferece ali, não, tome minhas filhas, mas não mexa neles. E o outro é no caso lá de Juízes, do levita da concubina, né? Quando ele chega lá e os homens da cidade querem estuprar ele, ele dá a concubina dele, a mulher dele, para ser violentada por aqueles homens, ao invés de lutar e proteger, né? Então, isso acaba tendo esse link com essa cultura do self. Eu não quero me sacrificar. Se vai tirar a minha paz, vai tirar a minha alegria, vai tirar... Não, eu quero o que me beneficia. Esse negócio de se doar, não. Eu quero algo que me agrade, algo que me dê satisfação e tudo mais, né? Então, Senhores, a gente tem um cenário posto, é um cenário desafiador. Então, eu queria saber de vocês como é que a gente pode resistir à influência da cultura do self nos nossos relacionamentos. O discipulado seria uma ferramenta interessante de defesa? Como é que vocês enxergam Pessoal, isso? sim. Não adianta a gente combater a cultura do self sem antes transformar convicções, né? Paulo vai falar em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Transformai-vos, né, pela renovação do entendimento. Então, a forma de vivermos de forma na contramão da cultura do self é ter uma mentalidade transformada. Mas transformada pelo quê? Pela palavra, pelo evangelho. Se não houver uma mudança de consciência, não vai adiantar. Tem muitas pessoas na igreja, mas com um pensamento e um coração mundano. Pensam como o mundo, agem como o mundo, se relacionam como o mundo, quando na verdade as nossas relações, o nosso pensamento, nosso coração, ele tem que ser moldado pelo evangelho, pela palavra. Nós precisamos ter uma teorreferência, né? Ou termos um coração cristocêntrico. Né? E isso só vem por meio do discipulado. eu acredito que a cultura do self está tão mergulhada no que é o problema do relacionamento. Qual é o problema do relacionamento? Pecado. Toda relação humana é potencialmente conflituosa por conta do pecado. Essa cultura está tão imersa no pecado, e todas estão, que o que nos pode tirar de lá é um modelo, Exato. uma nova consciência e um padrão de vida diferente. E essas 3 coisas a gente encontra em Jesus. Então a gente percebe como Jesus é e deseja ser como ele é. Então Jesus, eu não sou mais fruto dessa cultura
que busca a autenticidade, eu quero ser eu mesmo. Não, eu não quero ser eu mesmo, eu quero ser Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero viver por Ele, não quero viver para mim. Eu não sou o centro, Jesus é o centro. Eu quero negar a mim mesmo, eu quero seguir a Cristo. Então, quando ele ocupa o centro e o objetivo do discipulado é viabilizar o caminho para que ele chegue a esse objetivo de parecer com Cristo, então acho que as relações começam a se reajustar. Porque Cristo nos é um padrão relacional também. E ele é aquele que se entrega, que se sacrifica. Ele é aquele que não busca ser servido, mas servir. Então ele estabelece um novo padrão relacional. Então é lindo perceber que no Gênesis, Eva come do fruto e dá do que sobra. E aí Jesus vem, ergue o pão, dá graças ao Pai, o parte, distribui e depois come. E essa liturgia da ceia muda tudo. Então Jesus agora está dizendo, olha, é assim que tem que ser, não é mais o padrão Eva, come primeiro e dá depois. Não é o padrão da satisfação primeiro. É o padrão da consciência primeiro. Em Cristo nós temos a nova consciência, em Cristo nós temos a nova identidade, em Cristo nós temos um novo modelo de relacionamento. Então, o padrão relacional decorrente do casal Adão e Eva é Caim matando Abel, por conta de culto, por conta de liturgia. Já são os traços religiosos. Exato. Agora você vê Jesus. O padrão relacional em Jesus não é ele matando alguém, é ele morrendo por alguém, por conta do evangelho. Então, a resposta a essa pergunta é: discipulado é o caminho onde a gente aprende a ser como Jesus, a viver como Jesus, para a glória de Jesus. Esse é o caminho, não tem outro. Simples assim, não é fácil, mas é simples de entender. Eu creio que o texto que ilustra perfeitamente isso é o de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes a seres humanos. Então veja que Paulo ele dá uma exortação aqui para a igreja de Filipos, dizendo, olha, tenham entre vocês a mesma forma de pensar que Jesus Cristo. E como é pensar como Jesus Cristo? O Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada, explicando esse texto, ele diz o seguinte, que Cristo ele se esvaziou por adição e não por subtração. Porque Cristo ele é Deus. Antes de assumir forma humana, ele preexistia como Deus, eterno, glorioso, soberano. E aí ele assume uma forma que ele não tinha, que era a forma de servo. Então, ele se esvazia por adição, ele adiciona algo que não havia na natureza divina, que era a natureza de servo. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês, como igreja, como discípulos, precisam ter esse mesmo modo de pensar, de se esvaziar, tomando a forma de servo. E essa kenosis é exatamente o oposto, é a contramão da cultura do céu. Então, a gente quer ser Deus e Deus quer ser homem. Então é a contramão. Exatamente, justamente isso. Então, é isso, exatamente isso. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham sido tão abençoados quanto nós fomos aqui. Foi uma jornada maravilhosa, de muito aprendizado, de muito confronto. Eu espero que a gente tenha entendido o tamanho do problema que está adiante de nós e o tamanho do Cristo que se apresenta como remédio a esse problema. Senhores, muito obrigado pela participação. Vocês têm alguma consideração final, se desejarem? Eu acredito que para que a gente possa ser como Cristo, a gente tem que estar em comunidade, vivendo a fé em comunidade. Porque cada um com um dom específico vai nos conduzindo a essa experiência de parecer mais com Cristo. Então, quero convidar você a estar em comunidade. Se você amar a sua igreja local e viver a sua igreja local, certamente você vai estar na contramão da cultura do self e na direção de parecer mais com Cristo. Deus abençoe vocês, fiquem na paz.
Eu costumo dizer que não existe receita de bolo. Então, para que nós possamos ser parecidos com Cristo, é comunhão, oração, meditação e leitura da palavra. Não tem outro caminho. É o caminho que nós podemos trilhar para ir na contramão da cultura do selfie. E é isso. Deus abençoe vocês também. Benção, queridos, compartilhem esse vídeo aí nos grupos de amigos e familiares. Se vocês gostaram, é só deixar o joinha, tá? Para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante. Você pode também interagir, deixar alguma pergunta, algum comentário. Pode também acompanhar a Igreja Rio nas nossas redes sociais, @Igreja Rio no Instagram, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos falar sobre a família na cultura do selfie. Até lá!